Então, boa noite, pessoal. Bom encontrar com vocês nessa semana de quarentena, mais uma semana aí de quarentena. Bom compartilhar com vocês desse momento, bom receber vocês na nossa comunidade. E nós vamos começar a nossa celebração de hoje orando, pedindo a Deus que nos direcione, pedindo a Deus que nos dê direcionamento no dia de hoje, para que a gente possa celebrar ao Senhor e louvar o nome do Senhor nesse momento. Obrigada, Senhor, por esse encontro, ainda que à distância, mas o nosso coração sente a presença do Senhor aqui e a presença do corpo de Cristo. Abençoa essa noite, Senhor, e que possamos, que a palavra do Senhor possa alimentar o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, para que possamos ter mais intimidade com o Senhor e para que possamos, ó Deus, viver mesmo o que a palavra do Senhor nos ensina e nos fala, que possamos tirar a nossa máscara e toda a nossa hipocrisia, Senhor. Hipocrisia seja jogada por terra, que possamos nos desnudar diante do Senhor, para termos uma vida mais leve, para termos uma vida mais saudável, e para que os outros possam ver em nós a beleza do Senhor Jesus. Em nome de quem eu oro agora. Amém, Pai. Amém, pessoal. E nós vamos começar então, agradecendo a Deus, louvando ao Senhor nesse momento. E o Sérgio e a Beatriz vão nos conduzir nesse instante. O pessoal lá que está nos acompanhando pelo Instagram e pelo Zoom e pelo YouTube vão poder ouvir o louvor, né? E espero que vocês compartilhem conosco desse momento. Vamos louvar aí, Serginho. Está com você. Pessoal, nós preparamos aqui duas músicas para a gente estar adorando a nosso Deus nesse momento. Então, a primeira delas é Perto Quero Estar. Vamos fechar os olhos e fazer realmente dessa música uma oração, pedir que Deus fale conosco através dessa música. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior me deixar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco se vou parar aqui. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés,
ser maior. Me render já. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que eu sou apenas servo, seu amigo me tornei. Não me importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, te louvarei. Não me importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Ainda nesse espírito de oração, de gratidão, de adoração a Deus, vamos cantar agora Colina. Quero andar com Deus durante o dia. E mostrar o seu amor, onde não precisar, só no meio-dia. Somente a luz do seu olhar bastará para iluminar. Então será viver a cada passo com Jesus. Mas se eu não tentar mudar o caminho que eu escolhi, eu não sei bem forte em sua coração. Se é preciso continuar esse fim, sobre sabe somente a luz do seu olhar bastará para iluminar. Então será viver a cada passo com Jesus. Somente a luz do seu olhar bastará para iluminar. Então será viver a cada passo com Jesus. Vamos orar, gente. Ó Pai, Senhor Deus eterno, nós temos vivido tempos difíceis, Senhor Deus, tempos de aflição, preocupações com a nossa saúde, preocupação com as finanças, Senhor Deus. O Senhor tem visto, Senhor Deus, a gente enfrentar tempos difíceis, Pai. Mas é muito bom, Senhor. É muito bom, Senhor, saber que nós podemos contar com a Tua presença firme nas nossas vidas, Senhor.
É muito bom, Senhor, saber que em tempos difíceis eu posso segurar bem forte as suas mãos. Isso nos traz uma paz sem medida, Senhor Deus, porque nós todos, Senhor, aqui agora, de cabeça curvada diante de Ti, queremos, precisamos segurar bem forte isso conosco. Que o Seu Espírito Santo possa estar visitando cada coração que está aqui conosco, Senhor Deus, trazendo a paz, Senhor Deus, trazendo alegria, Senhor, apesar dos tempos difíceis, Senhor Deus, porque é isso que o Senhor espera de nós, que estamos aqui fazendo parte da tua família, filhos adotados que somos, Senhor. Nós podemos, sim, ter alegria, nós podemos, sim, ter paz, apesar das circunstâncias, porque nós contamos com a tua presença nas nossas vidas, nós contamos, Senhor Deus, com a tua força, Senhor. E neste momento agora, Pai, eu peço a Ti que esteja realmente abrindo nossos ouvidos, nosso entendimento, nosso coração, para ouvir essa palavra que o nosso pastor, apesar de tão longe, Senhor, está aqui trazendo para acalmar nosso coração, para voltar o nosso pensamento a Ti, Senhor. Que esse tempo de quarentena sirva também para isso, Senhor Deus, para nos fazer olhar mais firmemente para Cristo, em nome de quem nós oramos. Amém. Amém. Amém, amém. Muito obrigado ao Sérgio e a Beatriz. O Glauco não está hoje com a gente porque, infelizmente, o avô dele veio a falecer na sexta-feira e ele está ali acompanhando a sua família nesse momento de perda, nesse momento tão complicado para a família. Esse momento que também tem sido complicado para nós, esse momento que a gente começa a pensar e a passar por ele, a situação que nós estamos passando nos leva muito a pensar e às vezes até mesmo ele nos leva a começar a valorizar algumas coisas que antigamente a gente não dava muito valor para isso, né? Nessa época estão começando a dar valor a um abraço, a um aperto de mão, a algo que a gente não valorizava ou não dava tanto valor assim antigamente, né? Pessoas que hoje não podem abraçar aí o seu filho, às vezes abraçar o seu neto, e agora com a privação de tudo isso, essas pessoas estão valorizando isso mais, né? E isso é muito importante para a gente. Tudo aquilo que a gente achava importante está sendo, nesse momento, reorganizado na nossa vida à luz dessa pandemia que a gente está vivendo. E hoje eu queria conversar com vocês, eu queria convidar vocês a conversar sobre um rapaz ou uma pessoa ou um cara que ele tem doutorado nessa questão de isolamento. O isolamento dele não era devido à Covid-19, mas devido ao seu aprisionamento, devido às circunstâncias que ele passava. Eu queria conversar com vocês nessa noite acerca do que Paulo passou na sua vida e como ele lidou, como ele esteve lidando com essa situação de dificuldade, de sofrimento que ele estava vivendo naqueles instantes da vida dele. E é muito interessante a gente olhar para a vida de Paulo nesse contexto, porque é exatamente nesse momento, é exatamente quando ele estava passando por dificuldades, é exatamente quando ele estava passando por isolamento, é exatamente nesse momento que ele escreve muitas cartas que vão ser direcionadas ao povo de Deus, às igrejas que ele já havia visitado, igrejas que ele já havia plantado, igrejas que ele já estava ou já teve trabalhando com elas em outros momentos. Por exemplo, é nesse momento de isolamento que ele escreve a carta aos Filipenses. Ele também escreve a carta de Coríntios também, escreve a carta a Timóteo, dentre outras. Mas hoje eu queria conversar com vocês sobre a segunda carta de Coríntios. Segundo Coríntios, onde Paulo escreve essa carta de cunho pessoal, onde ele vai tratar e falar ali usando a sua vida como exemplo. Então, a carta de 2 Coríntios sempre é muito marcada com esse princípio. Paulo usando a vida dele como exemplo para que os cristãos pudessem olhar para ele
e ver aquilo que ele estava vivendo e como ele estava lidando diante das situações que ele estava passando. Então, eu queria convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês em 2 Coríntios, capítulo de número 4. Nós vamos ler do verso 16 ao verso 18. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16 ao verso 18. E você que não está com a Bíblia aí, eu vou te pedir que você ouça a leitura, né? Você que está com a sua Bíblia aí, abra, para que a gente possa refletir e tirar princípios ou tirar ensinamentos a partir desse texto diante dessa situação toda que nós estamos passando, né? Diz assim, 2 Coríntios capítulo 4, verso de número 16 a 18. Por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as coisas que não se veem são eternas. Deixa eu falar rapidamente para você quem é esse homem chamado Paulo, o autor desse texto, quem é esse rapaz que tinha tanta influência e tanta experiência em isolamento. Pelo seguinte, hoje em dia, gente, inúmeras pessoas, inúmeros preletores que sabem falar de muitas coisas, que têm grande conhecimento acerca do tema que ele está falando, muitos deles têm conhecimento teórico do tema, mas nunca vivenciaram, de fato, o que eles estão falando. Eles nunca tiveram, nunca passaram por uma experiência sobre aquele tema que ele está tratando. Mas a pergunta aqui é, e Paulo? Ele está falando de não desanimar, ele está falando de não desfalecer, mas será que Paulo tem credencial para falar de não desfalecer, de não desanimar? Então vamos lá, rapidinho, vou te dar somente um sobrevoo sobre a vida de Paulo, porque Paulo, ele, segundo a carta de Atos dos Apóstolos, ele é um dos principais líderes do Sinédrio do primeiro século. O Sinédrio, que era uma espécie ali de poder legislativo da Judéia, e Paulo, ele era um dos principais daquele Sinédrio, tanto que ele era um dos principais, que ele ficou encarregado, entre aspas, se assim podemos dizer, né, de uma CPI, que aconteceu ali nos anos 30 do primeiro século, a CPI do Nazareno, a CPI, né, daquele que foi atrás dos seguidores de Jesus. Paulo começou a perseguir os discípulos de Jesus, Paulo começou a perseguir todos aqueles que confessavam a pessoa de Jesus. E uma das perseguições que ele estava passando, ele tem uma experiência com o próprio Jesus. Atos também vai dizer que Jesus apareceu para Paulo, que ainda se chamava Saulo, né, de uma maneira sobrenatural. E naquele momento, Paulo caiu do cavalo, Paulo foi chamado pelo próprio Jesus e, a partir daquele momento, Paulo se torna um discípulo de Jesus. Agora, veja só, hoje em dia, pessoas passam a frequentar a igreja porque a igreja promete que se eles viverem ou se eles aceitarem Jesus, eles não vão pegar o vírus, o coronavírus, eles não vão ficar desempregados. Se eles vierem a Jesus, aceitarem Jesus, o casamento não vai acabar. Se eles vierem até Jesus, o filho dele não vai entrar pelo mundo das drogas. Se ele vier até Jesus, a conta bancária dele amanhã será azul. E as pessoas vêm para Deus por causa dos benefícios que Deus pode trazer a elas. Mas interessante que no primeiro dia como cristão, como discípulo de Cristo, o apóstolo Paulo está em uma casa esperando alguém chegar para batizá-lo,
E no primeiro dia de Paulo como discípulo, ele recebe uma profecia. E a profecia dizia para Paulo o seguinte: mostrarei a você, mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Vamos ser sinceros, gente. Se coloca no lugar de Paulo. Você seguiria um Jesus desse? Você tinha coragem de seguir um Jesus que hoje ele te chamava, ou que hoje ele aparecesse para você, olhasse para você e dissesse assim para você: olha, eu não vou fazer nada pelos seus problemas, eu não vou fazer nada por essa pandemia que está acontecendo, eu não vou fazer nada por nada que está acontecendo de ruim na sua vida, e por sinal, eu vou aumentar o problema que você está enfrentando, para que as pessoas ao seu redor possam perceber que eu sou Deus. Você topa me seguir? É isso que Paulo passa a viver a partir daquele momento. Paulo perde os privilégios, Paulo perde os amigos, Paulo passa a viver sobre a oposição dos líderes judeus. Paulo agora, em toda cidade que ele entrava, a comunidade judaica se reunia para falar mal dele. Em todas as cidades que Paulo passava, os líderes da comunidade judaica começavam a incentivar as pessoas para agredirem ele. Paulo passa agora a ser agredido fisicamente. Paulo apanha muitas vezes. Paulo agora começa a ser perseguido. Aquele que era o perseguidor começa a ser perseguido. Eu sei, gente, que tem muita gente que sabe disso. Muitos sabem que Paulo foi preso, muitos sabem que Paulo sofreu, que Paulo foi açoitado, muitos sabem que Paulo passou por grandes dificuldades, naufrágios e outras coisas mais. Mas muitos de nós nunca paramos para pensar acerca da dimensão emocional de tudo isso. Imagina você, durante 35 anos da sua vida, em qualquer cidade que você chega, tem gente falando mal de você, tem gente te difamando, tem gente jogando as pessoas contra você, tem gente fazendo fofoca com seu nome. Por 35 anos, por toda cidade que você passar, você é alvo de agressão física. Em muitas cidades você acaba sendo preso por 35 anos. Tudo isso, imagine só como o emocional de Paulo estaria nesse momento. E é interessante que no final da vida de Paulo, Paulo escreve a Timóteo, e Paulo diz que ele está preso, que ele está sozinho. Pessoas que ouviram a palavra de Deus através do que Paulo falava, pessoas que foram ajudadas por Paulo, pessoas que estavam vivendo em crise conjugal, e Paulo ajudou, Paulo socorreu, pessoas que Paulo atendeu altas horas da madrugada, visitou eles, ajudou nas dificuldades que eles estavam passando, mas no final da vida, cadê essas pessoas? Paulo está sozinho. Mas veja só, a primeira frase desse texto que nós lemos, 2 Coríntios capítulo 4, verso 16, diz o seguinte: por isso não desfalecemos. E é esse cara que durante 35 anos vive a situação que diz: gente, por que desanimar? Por que desfalecer? Gente, vocês estão desanimados porque estão tendo que ficar dentro de casa. Eu não vejo razão para vocês desanimarem. O termo não desfalecer também poderia ser traduzido por não sucumbir, ou por não esmorecer, não desanimar, não entregar os pontos. E a tradução mais coerente que eu encontrei é da NVI, que ela diz assim: não deixe o seu coração se perder. Para mim, essa é a melhor tradução, porque pense só comigo. Na vida, a questão não é o tamanho do problema que a gente enfrenta. A questão não é o tamanho da pandemia que a gente está enfrentando. A grande questão é se você ainda tem paixão, se você ainda tem vontade, se você ainda está disposto a lutar. Pois quando você perde o coração, você perde a paixão, você perde o desejo de lutar. Aí o problema pode ser pequeno, mas as dificuldades
começam a crescer e você acaba caindo. Por quê? Porque perdeu o coração. E o contrário também é verdadeiro. Porque quando você mantém o coração cheio de paixão, cheio do desejo de lutar, cheio do desejo de viver, por maiores que sejam os problemas, parece que algo acontece que você passa por eles, na força e no poder que Deus te capacita. E talvez o conselho central de Paulo para enfrentarmos momentos difíceis como esse momento que nós estamos enfrentando, momentos de dor, momentos de sofrimento, é justamente esse: não perca o seu coração. Porque agora você pode olhar para alguma situação de sua vida, você pode olhar para essa pandemia e perceber que o problema é grande. E muitas vezes é que você estava deixando o seu coração se perder. E quando a gente perde o coração, a gente perde a referência, a depressão assalta, nada mais na vida faz sentido. Por quê? Porque a gente perdeu o coração. Então, gente, a grande pergunta para nós aqui nesse momento é: como não perder o coração? Deixa eu te apresentar 3 dicas, conforme o apóstolo Paulo também nos traz aí no texto. Primeira dica para a gente não perder o coração nesse tempo de pandemia é fortalecer interiormente. Nos fortalecer interiormente. Veja só comigo o verso 16. O verso 16 ainda, de 2 Coríntios capítulo 4, diz assim: mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. Perceba só, gente. Exteriormente eu estou sendo desgastado. Exteriormente nós estamos passando por essa pandemia. Exteriormente eu estou tenso porque eu não sei se eu vou continuar trabalhando ou não. Exteriormente eu não tenho certeza de como as coisas irão caminhar. Exteriormente eu não sei se eu vou ter dinheiro para me sustentar semana que vem ou mês que vem. Exteriormente eu estou vivendo uma crise grande. Mas a questão não é o que está acontecendo exteriormente, não é o que está acontecendo no mundo. A questão é se você está percebendo que interiormente nós temos a necessidade de sermos renovados dia após dia pelo que Cristo fez por nós naquela cruz. Porque se nesse momento você não cuidar de sua espiritualidade, se você não cuidar do seu interior, o que acontece exteriormente vai acabar com você. Você pode até não se contaminar com o coronavírus, mas a crise gerada pela pandemia pode acabar com você, pode acabar com seus dias de vida, pode acabar com a sua saúde. A questão é que, quando estamos enfrentando problemas, nós achamos que o que tem que mudar são as circunstâncias, o que tem que mudar é o mundo exterior, o que tem que mudar é o vírus que tem que ser eliminado. Mas o que Paulo está dizendo aqui é: não, concentre-se no seu mundo interior primeiro, renove-se de dentro para fora, renove o seu interior, invista na sua espiritualidade. E isso tem a ver, gente, com tempo de dedicação à leitura e à meditação na palavra, tempo de solitude, tempo de oração. São práticas espirituais que nos fortalecem interiormente. Interessante, gente, que a principal reclamação que a gente tinha anteriormente, que a gente escutava quando iria falar sobre esse tema das pessoas, para as pessoas, né? As pessoas sempre diziam assim: ah, mas eu estou muito ocupado. Como que eu vou tirar tempo para ler, para fazer uma reflexão bíblica? Como que eu vou tirar tempo para orar? É muito interessante, gente. Eu estava conversando essa semana com alguns pastores aí do nosso presbitério, pastores aí da região de Viçosa, e um deles disse, né, algo muito interessante. Ele disse assim: olha, a gente reclamava tanto que não tinha tempo, que Deus agora arrumou tempo para todo mundo, colocou todo mundo dentro de casa, e agora, se a gente não tem tempo de solitude com Deus, se a gente não tem tempo de oração e tempo de leitura da palavra de Deus,
é porque, na verdade, nós somos preguiçosos. Encontrar tempo, gente, para nos debruçar diante da palavra, orarmos, buscarmos a Deus, fortalece a nossa alma, cuida do nosso interior, nos faz relembrar o que Cristo fez por nós naquela cruz, quando ele morreu. E aí, quando a adversidade vem, quando os pensamentos ruins vierem, quando a depressão bater na porta, quando o desespero querer roubar a sua alegria, o seu coração vai estar protegido, sabe por quê? Porque a sua força não vem de você, não é do pensamento positivo, não é que você é bom, a força virá do Senhor, porque Ele nos fortalece espiritualmente. E é isso que Paulo está dizendo. Se você não quer perder o seu coração em meio ao sofrimento, em meio às dificuldades, se fortaleça interiormente. Gaste tempo com Deus. Gaste tempo de leitura e de reflexão na palavra de Deus. Mas Paulo também nos dá uma outra dica. Paulo, ele fala que para nós não perdermos o nosso coração, nós precisamos exercitar a nossa consciência. Exercitar a nossa consciência em que sentido? Exercitar a nossa consciência no que ele diz aí no verso de número 17. Veja comigo o que ele diz. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Eu não sei se você reparou na leitura, mas Paulo começa esse verso 17 dizendo que a nossa tribulação, ela é leve e momentânea. O apóstolo Paulo não está falando aqui do momento que ele levantou da cama e chutou descalço a cama. Ele está falando aqui das prisões, ele está falando aqui do apedrejamento, ele está falando aqui do momento que ele foi expulso da cidade, ele está falando aqui do momento que ele teve doente, ele está falando aqui do momento de naufrágio, ele está chamando isso tudo de sofrimento leve e momentâneo. Para muitos isso pode ser um grande absurdo, mas para Paulo é algo leve e momentâneo. Por isso ele diz assim, ó, isso tudo produz em nós um peso eterno de glória muito excelente. Imagina aqui comigo agora uma balança. E Paulo está dizendo o seguinte, olha, se você pegar todos os seus sofrimentos na história, se você pegar coronavírus, se você pegar a pandemia, o desemprego, a crise econômica, a crise política, e colocar de um lado da balança. E você pegar aquilo que o Senhor tem preparado para você eternamente e colocar do outro lado da balança, Paulo está dizendo que essa balança vai tender, essa balança vai virar para o lado daquele lado que nós colocamos o que Cristo tem preparado para nós. A glória que Deus tem preparado para nós no decorrer de toda a história, a glória que Deus tem preparado para nós quando nós fecharmos os nossos olhos na história e abrimos para a eternidade, é imensamente maior que qualquer situação que nós possamos viver nos dias atuais. O problema, gente, é que a nossa geração de cristãos, nós quase não falamos mais da eternidade. Nós quase não ansiamos mais pela eternidade. Nós somos uma geração de cristãos que já fala assim, eternidade pode acontecer qualquer dia, a gente já não tem aquele anseio pela eternidade. Nós somos uma geração de cristãos que queremos a bênção de Deus na nossa vida. Nós queremos a bênção de Deus aqui e agora. Nós queremos que Deus nos abençoe para a gente saber aproveitar a crise, para passar por toda essa dificuldade e, às vezes, quem sabe, ganhar um pouco mais de dinheiro. O nosso cristianismo é do presente. E a gente não tem mais anseio pela eternidade. E uma coisa que esse vírus tem nos apresentado é que nós somos frágeis.
Muitas pessoas já morreram no mundo com um pequeno vírus invisível. E se a vida é para você, o que acontece do seu nascimento até a morte, todo e qualquer sofrimento vai gerar pânico e desespero para você. Todo e qualquer sofrimento vai gerar em você, na sua vida, depressão. Por quê? Porque você só tem 60, 70, 80 anos, no máximo 100 anos de vida para aproveitar. Agora, se você crê que Deus não nos criou para a morte, que a morte é consequência da rebeldia, da rebeldia dos nossos primeiros pais, se você crê que Deus, nas palavras de Jesus, voltou para a eternidade para nos preparar morada, se você crê que Deus não virou as costas para nós, que Ele não nos despreza, mas que Ele entra na história na pessoa de Cristo e naquela cruz Ele morre a nossa morte, Ele pagou o preço da nossa rebeldia, que naquela cruz Ele nos convida a voltarmos para Ele e receber o seu amor, receber o seu perdão e sermos reconectados com Deus Criador. A Bíblia diz que todo aquele que olhou para a cruz e compreendeu o que Jesus fez, e crê no que Jesus Cristo fez por você e por mim, todo aquele que crê, ainda que seus olhos fechem para essa história como consequência do vírus, ou como consequência de qualquer outra coisa, eles se abrirão na eternidade com Cristo. Mas nós estamos presos no aqui e no agora. E tão presos no aqui e no agora que nós nos esquecemos que nós estamos na antessala. Aqui é só a entrada. O banquete ainda não começou. A história é o espaço onde se decide onde vamos passar a eternidade, gente. A história é o espaço para vivermos os valores do reino dos céus na maior intensidade, para a glória de Deus, o nosso rei. Mas a história não termina aqui, quando você morre, quando você fecha seus olhos. A história continua na eternidade. E o que Paulo está dizendo aqui é que o nosso sofrimento na história, ele é leve e momentâneo. E a glória de Deus tem reservado para nós é de peso eterno. E a última dica que Paulo nos dá aqui para nós não perdermos o nosso coração nesse momento de pandemia é manter o nosso foco de maneira correta. Veja comigo aí o verso de número 18 de 2 Coríntios capítulo 4. Ele diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Eu não sei se você percebeu, quando você leu esse versículo, ou quando eu li, você acompanhou, mas Paulo faz aqui um jogo de palavras. Aquilo que se vê e aquilo que não se vê. Aquilo que é transitório e aquilo que é eterno. O que Paulo está nos mostrando aqui não é que precisamos virar um bando de alienados pensando na eternidade e desprezando o que está acontecendo na história. Paulo não está dizendo, dê uma sopradinha aí na dor e aguarda a eternidade, porque na eternidade vai dar tudo certo. Não, não é isso que Paulo está dizendo, gente. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é, viva com os pés na história, mas não tire a sua mente, os seus olhos da eternidade. Isso vai mudar a sua visão de mundo. Isso vai mudar a sua visão para enfrentar esse momento de pandemia. Isso vai mudar a sua visão para enfrentar esse momento que a gente está passando. Tudo o que passamos aqui, seja as coisas boas ou as coisas ruins, tudo isso é transitório. Quantas vezes, gente, você já planejou algo que não deu certo? Quantos de nós já fizemos uma viagem, ela foi boa, você tirou as fotos, mas essa viagem passou. E agora o que resta são as fotos. O que te resta são só as lembranças.
Passou. Isso é a vida. Até quando a gente vai ficar agarrado nisso? Isso vai te gerar desespero. Agora, Paulo está dizendo: viva o presente, mas com os olhos naquilo que é eterno. Deixa eu te dar um último exemplo, e assim a gente vai caminhar para o final já. Se você for agora para o último livro da Bíblia, para o livro de Apocalipse, você vai encontrar João escrevendo aquela carta. E o apóstolo João, ele está vivendo o seu exílio, ele está na ilha de Patmos, ele olha ao seu redor, ele vê o Império Romano perseguindo os cristãos, ele vê irmãos e irmãs de fé sendo presos, sofrendo, ele vê pessoas que ele levou o evangelho morrendo, e João olha para a história, e o que ele vê gera dor e desespero, gera sofrimento. E aí João está orando, e quando João ora, Deus dá para ele uma visão da eternidade. E quando João vê os céus se abrindo, ele consegue ver que na história existe perseguição, sim, do império. Ele consegue ver que na história existiu o coronavírus. Ele consegue ver que na história existiu momentos de pandemia. Mas ele vê que na eternidade, Jesus está ao lado direito do Deus Pai. Ele vê que na eternidade, Jesus está pronto para intervir na história e pronto para consumar o seu reino de justiça, de paz e de alegria. Ele consegue ver que Jesus está direcionando a história. João é um exemplo de alguém que vive com os pés na história, mas com os olhos na eternidade. Se você vive com os pés e os olhos na história, você vai se tornar obcecado pelo aqui e agora. Essa pandemia vai continuar gerando em você pânico. Se você vive com os pés na eternidade e os olhos na eternidade, só pensando no futuro, você vai se tornar alienado e não vai viver o presente. Mas se queremos aprender com o que Cristo nos ensina, nós devemos ter os pés na história, mas os olhos na eternidade. A história é o espaço de cumprimento da nossa missão. A história é o espaço de nós andarmos com Cristo, plantarmos para a eternidade. Lembre-se o que Jesus diz. Jesus disse: feliz ou bom ou alegre é aquele homem que não junta riquezas neste mundo, mas junta riquezas nos céus. É esse o convite de Paulo. Vivermos na história com os olhos na eternidade, juntando tesouros nos céus. Isso muda a nossa perspectiva de vida. Isso muda a nossa perspectiva. Isso muda o nosso coração. Então, gente, diante de tudo isso, eu queria te apresentar 2 desafios para a gente terminar esse momento. Em meio ao sofrimento, em meio a essa pandemia, primeiro, tenha discernimento acerca do propósito que envolve o seu coração. Diante da sua dor, diante do seu sofrimento, diante do seu desespero, leve a sério o propósito de você se colocar diante de Deus, de você orar, de você buscar a presença de Deus, de você usar a história como espaço para você cumprir a missão que Cristo te confiou. Tenha discernimento acerca do propósito que está envolvendo o seu coração. Segundo, ao atravessar esse período de pandemia, esse período de sofrimento, não deixe perder o seu coração. Isso me faz lembrar, gente, da história de Davi. Davi, ele foi um homem com grandes conquistas. Davi foi um homem que foi levado ao palácio pelo rei Saul, mas o rei Saul se levantou contra ele. E ele foi para o deserto, ele foi expulso, ele foi perseguido, e ele ficou cerca de 8 anos no deserto. Mas esses 8 anos no deserto foram os anos mais produtivos da vida de Davi.
É nesses 8 anos que Davi escreve a maioria dos salmos que nós temos na Bíblia hoje. Davi, ele passa o deserto, ele passa a dificuldade, mas o deserto não estava no coração dele. Davi passou por aquele momento, sabendo que Deus estava cuidando dele. Davi passou aquele momento, não deixando o seu coração se perder. Por isso, não deixe o seu coração se perder nesse instante. Eu queria convidar você agora a fechar os seus olhos para que a gente ore por você. Algumas pessoas aqui pelo Instagram pediram para que a gente orasse por elas. Nós vamos orar e nós vamos, nesse momento, tá? Orarmos, colocarmos os nossos corações nas mãos do Senhor e pedir a Ele que cuide de nós nesse instante. Pedir a Ele que cuide de nós nesse momento. Pedir para que Deus cuide dessas pessoas que estão nos ouvindo. Para que pessoas cuidem daqueles que têm se perdido ou que têm perdido os seus entes queridos. Por isso, feche seus olhos aí onde você estiver. Deixa eu orar por você. Pai, mais uma vez te damos graças. Mais uma vez celebramos o nome do Senhor. Mais uma vez glorificamos a Ti, ó Pai, porque nesse momento, nesse instante, nós podemos, ó Pai, nos reunir em comunidade. E nós podemos, ó Pai, celebrar o nome do Senhor. Agora, ó Pai, também pedimos ao Senhor que o Senhor, ó Pai, nos faça relembrar da Tua palavra nesse momento que nós estamos passando. Para que a gente não perca o nosso coração, ó Pai, nesse instante. Ó Deus, não deixe, ó Pai, que a pandemia, que essa crise toda que nós estamos passando, ó Pai, seja econômica, seja na área da saúde, nos faça perder, ó Pai, o sentido pelo qual nós estamos aqui na história. Nós estamos na história para cumprir a missão que o Senhor nos confiou. Por isso, ó Pai, gera em nós a consciência que nós estamos com os pés na história, mas nós estamos com os olhos na eternidade. O Senhor, ó Pai, é aquele que cuida de nós na história. E o Senhor é aquele que foi para a eternidade preparar morada para cada um de nós. E agora, ó Pai, também te pedimos por tantas famílias, ó Pai, que têm perdido os seus entes queridos nessa pandemia. Cuide dessas pessoas, ó Pai. Cuide, Deus, para que essas pessoas possam se sentir, ó Pai, cuidadas pelo Senhor. Em toda parte do mundo, ó Pai, pessoas estão perdendo entes queridos. Cuida de cada um. Cuida também, ó Pai, do nosso país. Cuida dos nossos governantes para que eles tenham, ó Pai, sabedoria para lidar com essa situação. Tome, Deus, o nosso presidente, tome, ó Pai, os nossos prefeitos em Tuas mãos e dê sabedoria a eles, ó Pai. Deus, cuida daqueles também que estão perdendo o emprego, aqueles que estão perdendo, ó Pai, e passando por dificuldade nesse momento. Que o Senhor, ó Deus, use os Teus servos para abençoar a vida dessas pessoas. Abençoe, ó Pai, aqueles que estão também em outros cantos do nosso país e que vêm enfrentando essa dificuldade. Que o Senhor venha crescer nos nossos corações e que nós possamos aprender a glorificar o Senhor a todo tempo. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor pode fazer. É no nome de Cristo que nós oramos e glorificamos a Ti. Amém, Pai. Bom, pessoal, aqueles que estão no Instagram, nós estamos tendo o Zoom, sim. Perguntaram ali se nós estamos tendo o Zoom. Aqueles que estão no YouTube também, se quiserem compartilhar ali com o Zoom. Tá, o pessoal já está ligando a câmera. Liga a sua câmera aí para a gente poder compartilhar um pouco.
Vou ligar os microfones também de todo mundo, para que a gente possa falar um pouco. Então, você que está no YouTube ou no Zoom, quiser nos acompanhar, ter aquele momento sem café, porque hoje não tem café, só o Jôs que estava tomando café, tá? Você pode ficar ali conosco, compartilhar conosco desse momento. Para você que não vai para o Zoom, que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana e que Jesus possa estar falando ao seu coração no decorrer dessa semana. Fiquem com Deus e que Deus abençoe. Aí, terminando aqui, gente.